Olá, família Conexão Três Pontas, jornalista Roger Campos. Nós fomos recentemente procurados por uma mãe. Essa mãe perdeu o seu filho Ivan André Leocádio, assassinado com golpe de faca. O caso aconteceu em 6 de abril de 2024 e até agora ela espera por respostas e justiça. Veja a reportagem. Família Conexão Três Pontas, a gente está aqui em frente à delegacia da Polícia Civil, atendendo a um pedido de uma mãe que nos procurou, cobrando providências e respostas diante de um crime que acabou vitimando o filho dela, e ela solicitou a presença do Conexão Três Pontas no sentido de pedir mais agilidade na investigação para que a justiça possa ser feita de acordo com o que ela acredita de fato ser a justiça necessária para esse caso. Como mãe, o que a senhora pode contar para a gente? Posso contar o seguinte, que desde o início, o relacionamento deles, no início eu fui até favorável, por ela ser uma mulher mais velha, ter filhos, e ele saía muito, né? Como todo rapaz mais jovem, gostava muito de sair, isso me incomodava. Eu falei, bom, agora já que ele está relacionando com a mulher mais velha, eu falei, pelo menos agora ele vai ficar mais quieto dentro de casa. Até que veio a primeira agressão dela contra ele. Aí isso me deixou muito aborrecida. Eu peguei, comecei a dar conselho para ele, eu falei, ó, relacionamento sobrevive sem amor, mas acabou o respeito, já não adianta mais continuar, né? E ele sempre alegava que gostava dela. Aí foi então que ele conseguiu serviço na empresa de telas aqui em Três Pontas, ele passou a viajar. Aí ele ficava 15 dias para lá e vinha e ficava final de semana aqui. Na semana do ocorrido, ele não foi viajar, que era para ir no dia 1º de abril. Ele veio na Semana Santa, ele não estava com ela, porque ele ficou 15 dias separado dela. Ele chegou na quinta noite, acho que foi dia 30 de março, dia 28, ele chegou e não procurou. Aí ele estava até conversando com a outra mocinha, eles saíram no sábado, na sexta, no sábado. No domingo de madrugada ela começou a já ligar para ele. Aí nisso ele não dormiu em casa. Aí quando eu saí para ir para a igreja, a mocinha me ligou e falou assim, o Ivan chegou bem? Eu falei, mas ele estava com você. Não, ele me falou que a senhora estava ligando para ele, que ele tinha que ir embora. Falei, eu não fiz isso, aí que a minha ficha foi cair. Aí ele desapareceu o domingo inteiro. No domingo à tarde ele chegou lá em casa. Aí na segunda, como era de costume, ele chegar às 5h30 da manhã para poder ir viajar para São Paulo. Que ele que levava a turma no carro. O encarregado não passou, eu falei, deve que eles não vão, ficaram para resolver alguma coisa. Nisso eu liguei sem parar, umas 15 vezes. Levei meu filho menor na creche e fui até a casa dela, me desloquei até lá. Aí bati no portão, ele saiu. Aí ele pegou e falou assim, mãe, eu não vou não, mas eu tô a fim de arrumar outro serviço. Falei, não tem problema, né? Você não tá satisfeito, você não é obrigado a ficar no lugar que você não quer. E nisso ele ficou aquela semana. Na quinta ligou a Cocatrel para ele poder fazer uma entrevista. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou lá dar entrevista, se der tudo certo eu vou lá dar baixo na carteira. E pronto, falei, beleza. Aí passou a quinta, na sexta ele não ligou e falou assim, então eu vou comprar a minha passagem para ir embora no domingo, porque a turma ficava em São Paulo. Quando foi na sexta, dia 5, ele chegou lá em casa por volta de umas 6 horas, eu acho que ele já estava brigado. Eu achei que ele tinha tomado banho e tinha voltado para a casa dela, só que ele não voltou. Tanto que o colega dele, que eu fui saber só depois dele morto, que os dois estavam juntos. E ele me relatou que ela ligava sem parar. Ligava para ele, os dois discutiam e desligava o telefone. Por fim, por volta de 1h da manhã, não sei o que ela falou para ele, que fez ele ir até lá. Ele falou assim, me leva lá, que eu vou resolver e já tô voltando. Ele foi até a casa dela? Até a casa dela. Era 1 e mais ou menos, diz ele, uma 1h10 da manhã. Aí ele desceu a rua, que ela morava, pode falar o lugar? Pode. Ali perto da casa da construção, a moto parou ali, ele foi guiando. E ele desceu e falou assim, daqui uns 20 minutos você me pega. E realmente, 1h39 da manhã, ele ligou pro rapaz chamado Natan, que é o colega dele, e me mandou uma mensagem falando que estava no escadão. Acho que já não era para me preocupar. Então, até então, eu sabia a outra versão para mim, estava aqui pro centro da cidade. Só que o Natan não escutou a ligação. Aí nisso passou umas horas, 2h12 da manhã, veio uma chamada no celular dele. Aí quando eu fui atender, já tinha desligado, só que eu não retornei. Passou umas horas mais ou menos, já chegou a notícia que ele tinha sido saqueado. Era umas 3h35 da manhã. E aí quais foram os próximos passos? O que a senhora fez quando ficou sabendo? Aí quem deu a notícia foi na porta da minha casa falar. Aí só que meu esposo que atendeu, ele falou assim, não fala pra ela agora, porque é perigoso ela passar mal. Leva ela no pronto-socorro, que ele ficou com as minhas outras 2 crianças, falou, lá ela vai ficar sabendo. Aí quando eu cheguei lá que veio a notícia, aí já tava lá a polícia e tudo, que realmente ele chegou em óbito aqui, lá na rua mesmo. E quais foram os próximos passos? O que foi feito depois disso? Aí depois disso foi eu sempre investigando.
sempre vindo atrás, né, cobrando da justiça, aqui na delegacia, eles me receberam muito bem, veio o depoimento, fui na promotoria, o promotor também me atendeu e falou assim, ó, você tem passo livre, é teu direito, a senhora tem que ir. Ele falou que ia demorar, que é uma caminhada longa, me ficar em paz, mas que vai dar certo. O delegado afastou a legítima defesa, devido dar testemunho, infelizmente a história que ela contou não condiz, eu não acredito. O que está no boletim de ocorrência é que ela teria dito que estava sendo agredida por ele, que já tinha sido agredida por ele em outras oportunidades anteriores e que nesse dia ela estava com uma criança no colo e que ela desferiu o golpe para se defender. A senhora contesta essa versão? Contesto, porque eu não acredito, não era assim. Não estou passando a mão na cabeça, não estou falando que é bonzinho, mas quem conhece meu filho sabe que ele era incapaz de fazer isso. Porque todas as vezes ele chegava machucado. Era para ela estar machucado, não eu. Chegava todo unhado, isso aí você pode perguntar para qualquer um. Tá, minha amiga ali que não me deixa mentir as agressões. Chegava todo unhado, machucado mesmo. Era legível os ferimentos. Os colegas dele falavam que ele via ele viajando e as águas, sangue escorrendo no pescoço, que era sempre de madrugada. Acho que ela não queria que ele viajasse. Fora as outras vezes que ela falou que ele tinha roubado ela, eu falei, essa versão do meu filho não combina. Porque eu sei, eu criei. Ele sabe a índole da pessoa. Né? Então as pessoas podem pensar, se está falando isso, que ele morreu, virou coitadinho. Não é. Esse era o meu filho, você pode perguntar para qualquer um. Coração de mãe não vai sossegar enquanto, de acordo com o que a senhora acredita, a justiça não seja feita, a senhora vai continuar lutando? Vou continuar lutando, porque eu sei que a de Deus não falha, que pode até maneirar para ela, né? Porque o povo me pergunta, fomos assassinados porque essa mulher tá livre, né? Tá livre, aí eles alegam que não tem testemunho no dia, mas se já afastou a legítima defesa, eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, sabe? Eu sobrevivo. Porque eu tenho mais 2 para me criar. Ele era um menino bom, não mexia com ninguém, nunca tive problema em escola, de nada. Sempre trabalhou, sempre correu atrás das coisas dele, criou sem o pai dele. Nunca precisei eu colocar a mão nele porque não precisava. Não precisava, nunca. Eu sempre fui a favor da conversa, do diálogo, né? Ele mal olhava na sua cara, assim, ele era um rapaz muito de boa. A questão de os dois ou um dos dois ser usuário de droga, tem alguma informação sobre isso? A senhora sabe de alguma coisa? Tem eu sei, ele também usava. Isso os dois usavam? Esconder. Ele assim, não era dependente, que ele trabalhava certinho, tudo certo, mas usava sim. Usava, e ela é mais, né? Que ela, eu relatei que era pedra mesmo. Tem até um traficante que falou que ele pagava droga para dela, quando ele estava para São Paulo. Tá certo. Tem mais alguma informação que a senhora gostaria de passar ou que a senhora pediria agora no ar para o investigador Rodrigo, para o delegado doutor Gustavo, para a equipe da Polícia Civil? Eu pediria que eles, como se diz, olhassem com bastante, assim, se fosse no lugar, tivesse um pouquinho de empatia, porque é muito triste saber que você não vai ter teu filho de volta. A voz dele agora é a minha, então eu não posso deixar passar. Né? E eles mesmos viram pelas testemunhas que não tem legítima defesa. E ela falou que foi uma facada, foi 2. Se ela deu no braço dele, por que ele não correu? Ele era um rapaz de 1,80 m de altura. Ele poderia ter escapado ali, poderia ter empurrado ela para se defender. Aí no caso dele, e se fosse ao contrário, ele estava aqui. Tá né? certo. É muito triste, então eu pedia para eles olhar com carinho mesmo e ver certinho, porque é muito triste. Eu tô assim, em pé mesmo por Deus. Sobre o caso, nós conversamos com o delegado da Polícia Civil, Dr. Gustavo Gomes, que juntamente com todo o seu efetivo faz um trabalho considerado muito bom, elogiado por toda a sociedade trespontana. Sobre esse fato, ele deu a sua resposta. De acordo com o delegado Dr. Gustavo Gomes, esse caso já havia sido concluído e remetido ao fórum. O Ministério Público pediu para retornar para cumprimento de diligências. Essas diligências já foram feitas também conforme o delegado, e o processo está com o Ministério Público. Da parte da polícia, segundo o Dr. Gustavo Gomes, houve formal indiciamento da autora por homicídio.